Unidades do Degase acolhem o dobro da capacidade de jovens infratores. Outra comissão instalada na Alerj vai apurar possíveis prejuízos ao orçamento do Estado relacionados aos esportes olímpicos e de alto rendimento. E plenário aprova a suspensão de prazo de concursos realizados antes do estado de calamidade financeira para permitir a convocação de aprovados. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. Unidades do sistema socioeducativo acolhem o dobro da capacidade de jovens infratores do Estado em relação à média nacional. A informação foi confirmada por agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase, durante a audiência pública da Comissão de Educação, presidida pelo deputado Flávio Serafini. A realidade do Degase e a inserção social dos jovens que cumprem medidas socioeducativas no Estado foi o tema da audiência pública desta quarta-feira. Chegam no alojamento, que é para ter 4 no máximo, né, por causa das comarcas, tem 12, 15. Aí vem a falta de cobertores, que não tem. Quando está o tempo frio, eles passam frio, um se agarrando ao outro, ali se transmitindo o quê? O que já tem lá dentro, que o jovem quando chega naquele alojamento tem um outro jovem que está com coceira, com uma sarna. Nas unidades não tem professores para estar atendendo a todos, não tem condição para isso. Livros não tem. Segundo dados da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, atualmente o Degase possui 1.883 adolescentes cumprindo medidas, mais do que o dobro da capacidade, que é de 886. Apesar da superlotação dessas unidades, segundo o defensor público Rodrigo Azambuja, cada jovem internado custa R$ 8.500 por mês para o Estado. A superlotação é um dos entraves para a inserção desses jovens na escola, segundo a juíza titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas. Durante a internação, a unidade tem mais adolescentes do que a sua capacidade admite. Então, faltam vagas nas unidades, nas escolas, faltam vagas nas séries e nos anos dos alunos e faltam agentes para fazer o transporte dos adolescentes para as salas de aula, porque a divisão deles é por facção. A situação precária de trabalho dos servidores dessas unidades e o projeto de lei que trata do porte de arma para os agentes do Degase também foram temas debatidos na audiência. A gente já vem há 3 anos debruçado sobre o tema, a CCJ debateu exaustivamente, foi consultado o Supremo Tribunal Federal, onde tem decisão monocrática favorável ao porte de arma dos agentes, numa ação de 2009 de Santa Catarina, onde foi o primeiro estado que implementou esse porte de arma, que ele é extramuro, ele não influencia o ambiente do sistema socioeducativo, é para a defesa pessoal desse agente que está sendo assassinado aqui fora, está sendo agredido, está sendo expulso de casa pelo tráfico. Já perdemos 3 colegas assassinados dentro de casa. Então, uma média de pelo menos 10 agentes assassinados nos últimos anos. A lógica do armamento é uma lógica que se afasta dessa principalidade que está nessa função do agente socioeducativo. Em segundo lugar, porque o projeto de lei em discussão, ele ainda por cima é falho. Ele permite, por exemplo, que ele é ambíguo no que diz respeito à possibilidade de um agente socioeducativo acompanhar um adolescente que está sendo transladado de uma unidade para outra armado, o que fere a Constituição, o que fere o Estatuto da Criança e Adolescente, o que é absolutamente inconstitucional. Então a gente acha que o Estado tem que ter um programa de garantia da segurança de todos os agentes públicos. O deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, disse ainda que vai convocar os órgãos competentes para que esses adolescentes tenham todos os direitos garantidos por lei. Quase 80% dos adolescentes não estão estudando. Uma parcela sequer matriculada está. A gente vai fiscalizar permanentemente e cobrar. Vamos nos somar ao Ministério Público, ao Juizado da Infância e Adolescência, à Defensoria Pública, a todos que já cobram que o governo cumpra a lei. A gente não cobra nenhum tipo de tratamento especial. A gente cobra que o sistema socioeducativo funcione de acordo com o que
prevê a lei e como o sistema socioeducativo que lida com adolescentes em idade escolar garanta o acesso à educação para esses adolescentes. A subcoordenadora do Centro de Apoio das Promotorias Criminais defendeu a criação de orçamento específico para políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher durante a audiência da CPI, que investiga casos de feminicídio no estado do Rio. Para a doutora Lúcia Iloísio, a questão central da violência contra a mulher passa pelo desrespeito à figura feminina, e essa realidade ainda deve durar por algum tempo. A falta de investimentos específicos para enfrentar esse tipo de violência influencia no alto número de casos. Além do acolhimento e assistência, a promotora falou sobre a importância de políticas de prevenção. Muitas vezes a gente observa que os recursos destinados, quando são em valores insuficientes para o combate e o enfrentamento da violência contra a mulher. E a gente tem que pensar no enfrentamento da violência contra a mulher para além do acolhimento e assistência dessa mulher. A gente tem que pensar também nas políticas que são referentes à prevenção desse tipo de violência, inclusive na área da educação. Para a vice-presidente da CPI, deputada Mônica Francisco, o investimento em políticas públicas para mulheres é tão importante que influencia também outros setores. Sem orçamento é impossível fazer política pública para qualquer coisa, principalmente para as mulheres, porque quando você incide com uma política pública eficaz, com orçamento, com uma dotação orçamentária real, numa política pública para as mulheres, você está incidindo numa política pública para a família, para o território, para as crianças, ou seja, você amplia a efetividade, a eficácia e o impacto dessa política pública. A promotora informou que, no momento, a região metropolitana conta com 4 juizados especializados no atendimento à mulher e a capital, 7. A localização desses equipamentos tem a ver com a maior incidência de casos, o que não quer dizer que levar esses juizados para o interior do estado não seja necessário. Desde janeiro desse ano, 3 órgãos de execução penal do Ministério Público tiveram suas atribuições ampliadas para atender casos de violência contra a mulher. Cabo Frio, Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Saquarema e Volta Redonda. O bairro de Santa Cruz, no Rio, também conta com esse tipo de atendimento. Já o município de Teresópolis ganhou uma promotoria de justiça criminal. Um novo modelo de promotoria de justiça que nós temos e que foi criado recentemente é na cidade de Teresópolis, onde a promotoria de justiça lá, a 3ª promotoria especialmente, vai atuar na toda a fase de investigação penal dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, na fase processual também, né, das ações penais propriamente ditas, e também no que toca às políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher do município de Teresópolis, né? Isso é um avanço porque a gente conseguiu incluir nessa promotoria não só a investigação, não só a ação penal, não só as medidas protetivas, mas a gente traz também toda a atribuição do Ministério Público no que toca no fomento dessa política pública de acolhimento às mulheres, de enfrentamento à violência no município. Ao final da audiência, a deputada Mônica Francisco destacou a importância da integração da CPI com o Ministério Público. É fundamental que a gente tenha essa aproximação para que se tenha um nítido retrato do panorama, tenha-se uma radiografia do que é hoje a política para as mulheres no estado do Rio de Janeiro e o que isso vem impactando no aumento dos casos de feminicídio. E foi instalada nesta quarta-feira uma comissão especial que vai fiscalizar a situação de barragens no estado. O grupo vai trabalhar em conjunto com as comissões de Ciência e Tecnologia, Cumpra-se, Meio Ambiente e a Frente Parlamentar Ambientalista. Os deputados vão ouvir engenheiros, técnicos, agências reguladoras e o CREA durante as audiências. Nós temos 29 barragens de água no nosso estado, só 12 vistoriadas, isso é muito preocupante, só 12 consta a vistoria do INEA. As demais não foram vistoriadas, essa comissão foi instalada no momento bem propício. Nós recebemos aí volume imenso de água, de chuvas. As chuvas estão assolando o estado, então é uma preocupação a mais. Nosso olhar vai ser um olhar do legislativo na cobrança das leis, da fiscalização, mas é preciso o técnico nos dizer o que de fato precisa ali ser efetivado para que não ofereça risco
à população. A presidente da comissão será a deputada Tia Ju e o relator, o deputado Bruno Dauaire. A parlamentar citou a preocupação que já existe em Volta Redonda em relação aos resíduos de mineração da CSN e da barragem de Coatis, levando perigo à população do estado. A comissão terá muito trabalho e a nossa preocupação é evitar o que aconteceu em Minas. Inclusive, foi citado também na reunião da comissão de instalação, mas já foi citado, uma visita à Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, porque as mineradoras ali presentes ameaçam eminentemente os nossos mananciais de água do Rio de Janeiro. Então, mesmo não sendo no nosso estado, na nossa jurisdição, quem receberá os dejetos e o dano ambiental e humano será Rio de Janeiro, caso venha a ocorrer um rompimento dessas barragens. A intenção da comissão agora, mais do que nunca, é correr para evitar danos e risco, principalmente à vida. Outra comissão instalada na Alerj vai apurar possíveis prejuízos ao orçamento do estado relacionados aos esportes olímpicos e de alto rendimento. O presidente será o deputado Rodrigo Amorim, o vice o deputado Jorge Felipe Neto e o relator será o deputado Alexandre Knoploch. Importante que essa comissão abra a caixa preta do esporte de alto rendimento, passando pelo legado olímpico, pelos equipamentos esportivos relacionados a esse legado olímpico, aos investimentos bilionários que o governo do estado fez ao longo dos últimos anos e que nós hoje não estamos enxergando o resultado efetivo para a população, sobretudo no que tange a esses equipamentos esportivos, e aqui destaco o Maracanã. Nós vamos apurar tudo que o consórcio que até então administrava o Maracanã deixou de fazer e o que fez efetivamente, e também os rumos que serão dados pelo governo do estado no tão importante e tão emblemático estádio do Maracanã. O governo do estado poderá instalar casas de apoio a menores vítimas de abuso sexual nos municípios. O programa Casas da Esperança, do deputado Marcelo do Celdino, recebeu parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é oferecer atendimento psicológico e interdisciplinar aos menores e familiares com uma rede de saúde e atenção social. O texto também prevê atendimento pedagógico e capacitação profissional para proporcionar o resgate da autoestima e a inclusão social do jovem. É dar dignidade às famílias, às crianças que sofrem o abuso, que 80% às vezes são pessoas de casa e mais de 50% são menores de 13 anos, onde já está incluso, aí, vamos dizer, o estupro presumido. Também recebeu parecer pela constitucionalidade o projeto da deputada Zeidan Lula, que determina que os estabelecimentos que comercializam alimentos da agricultura familiar utilizem prateleiras e setores específicos para exibir os produtos. Outra proposta considerada constitucional foi a do deputado Valdec Carneiro, que altera a lei que criou as diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado. O parlamentar quer incluir o Fórum Estadual de Educação nesse sistema. O que é o Fórum Estadual de Educação? O Fórum Estadual de Educação ele é criado com participação bipartite da sociedade civil e do governo estadual para acompanhar o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação, para coordenar a organização das conferências estaduais de educação que aprovam novos planos ou aprovam a adequação do plano estadual a um novo plano nacional. Então, é uma instância importante que a lei de 2005 não poderia prever, porque ela não existia ainda, portanto, nós estamos apenas fazendo jus e completando as instâncias que integram o sistema estadual de ensino, assegurando um lugar protagonista e merecido ao Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. A lei que reconhece a calamidade financeira do Estado pode ser alterada. O objetivo é suspender o prazo de concursos realizados antes da decretação do estado de calamidade financeira para permitir a convocação de aprovados. Veja como foram as votações no plenário. Na sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e do ex-deputado Anderson Nogueira, que permite que a população apresente sugestões de projetos de lei. As propostas que obtiverem apoio de pelo menos 0,1% do eleitorado fluminense, cerca de 12.400 pessoas, devem ser apresentadas pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Casa. O texto foi aprovado. Nós vamos ter
através da internet, através da página da Assembleia Legislativa, a possibilidade de projetos de iniciativa popular. Então, o internauta vai poder entrar com apoio de, no mínimo, 12 mil internautas, para que a gente possa analisar essa proposta de projeto de lei na Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Uma vez que chegarem as propostas, a Comissão de Normas irá realizar, no mínimo, 2 audiências públicas e aí formatar como projeto de lei e dar entrada na mesa diretora para que o projeto possa percorrer todas as outras comissões permanentes da Casa. Analisado ainda projeto do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei que reconhece a calamidade financeira do Estado. O objetivo é permitir a convocação de aprovados em concursos públicos realizados antes da decretação de calamidade. O texto mantém a validade dos concursos até o fim do prazo de calamidade. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. Com isso, a gente economiza dinheiro para o erário público, supre as vagas necessárias na medida que, com a vacância, elas forem sendo liberadas e, sem dúvida nenhuma, dá uma garantia e uma segurança jurídica para aqueles que confiaram em fazer um concurso público, foram aprovados, estão aguardando serem chamados e, de forma muito positiva, contribuir para o processo de reedificação do Rio de Janeiro. A deputada enfermeira Rejane pode alterar uma lei de 2006 que reserva espaços exclusivos para mulheres nos vagões de trens e metrôs do Rio. O texto abre exceções para pessoas do sexo masculino que podem frequentar os vagões. São elas meninos de até 12 anos, homens com necessidades especiais acompanhados por uma mulher ou homens que estejam acompanhando uma mulher com necessidades especiais. A parlamentar define também que recursos de multas aplicadas a quem descumprir a regra sejam destinados ao Fundo Especial de Direitos da Mulher. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. O projeto recebeu uma emenda que, em dias de jogos, onde o vagão do trem continua sendo muito procurado, cheio, teria uma exceção 2 horas antes, 2 horas depois. E a outra emenda é permitindo o homem, a partir de 60 anos, frequentasse o vagão. E a gente, assim, tem muito homem que tem uma virilidade normal nessa idade de 60 anos. Ele quer dizer o quê? Que o homem com 60 anos não tem virilidade? Até ficou ruim essa emenda dele. Então, nós mulheres aqui dentro, a gente acha que não. Que nós temos vários casos onde o agressor, onde a pessoa que cometeu a violência sexual também tinha mais de 60 anos. Os serviços públicos de saúde podem passar a oferecer os testes sorológicos para a detecção do vírus HTLV. Os pacientes que foram identificados com a doença receberão um tratamento especializado. A proposta do ex-deputado Paulo Ramos foi aprovada em primeira discussão. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Marcos Miller, que garante porte de arma de fogo para agentes de segurança do DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. De acordo com o texto, as armas são para defesa pessoal e podem ser usadas fora das unidades de atendimento a jovens infratores. O projeto também garante aos agentes um documento de identidade funcional, prioridade nos serviços de saúde, transporte e comunicação quando estiverem em missão, além de prisão especial separada dos demais presos até a condenação transitada em julgado. Emendas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça estenderam o porte de armas também aos deputados estaduais, à Segurança Legislativa e aos auditores fiscais dos tribunais de contas do Estado e do município. O projeto do deputado Rosenberg Reis autoriza o governo a contratar parcerias público-privadas para construir e administrar unidades prisionais no Estado. De acordo com o texto, os contratos devem ser feitos após licitação e os cargos de direção e vice-direção do estabelecimento penal devem ser preenchidos por servidores públicos de carreira. A empresa concessionária deve prestar contas ao Estado de 2 em 2 meses. A proposta recebeu 52 emendas e retornou às comissões. O projeto do deputado Carlos Mink cria a Política Estadual de Restauração Ecológica, com o objetivo de empreender ações de recuperação da Mata Atlântica.
A restauração ecológica é a intervenção intencional para recuperar ecossistemas degradados ou alterados em áreas rurais ou urbanas. O texto determina quais órgãos administrativos devem estar envolvidos e de onde virão os recursos para a implementação do programa. A proposta também autoriza o governo a criar um plano estadual de restauração ecológica. A matéria recebeu 28 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Nós combatemos o desmatamento, mas não basta, a gente tem que reflorestar. Mas como? De qualquer maneira, não. Tem que ter corredores florestais, as encostas. Nós temos que proteger as nascentes, as matas ciliares que estão ao longo dos rios. Então, tendo um plano, quando você vai fazer a compensação por uma empresa tem que desmatar, vai plantar onde? Na linha do plano. Mesmo os TACs, os termos de ajuste de conduta, uma parte de recursos do Fundo de Recursos Hídricos, proteger os rios. Então nós damos, isso daí foi muito discutido em audiências públicas, a gente quer dar consistência à recuperação ambiental. Que floresta significa menos calor, menos deslizamento de encosta, mais água e menos inundação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você.